Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alexandre e trago mais uma reflexão da palavra de Deus para o seu coração. Esse é o segundo vídeo do Tropa de Fogo e eu quero ler com os irmãos um texto que está no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 15. Peço que você abra a sua Bíblia, caso esteja próximo da sua mão. Caso você não esteja com a Bíblia, acompanhe aqui comigo. Verso 15 vai dizer assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Esse texto ele tem uma profundidade que me encanta. Quando nós lemos esse texto assim de primeira vez, nós pegamos a palavra amor, que é uma palavra que se repete nos diversos versículos aqui. Só que quando lemos amor, obviamente, não conseguimos distinguir qual o tipo de amor que está se tratando aqui cada vez que repete a palavra amor. Isso porque no grego a palavra amor ela tem várias interpretações. Quando traduzimos para o português, nós traduzimos unicamente como amor. Mas amor em grego pode ser amor ágape, amor filho, amor stories, amor eros. Ou seja, quando levamos a palavra amor para o grego, que foi a língua que foi escrita aqui no Novo Testamento, nós podemos perceber que a palavra amor ela tem diversos sentidos. E quando levamos essa palavra aqui para o português, esse texto ele perde o brilho, ele perde realmente a essência daquilo que realmente o texto está querendo transmitir para a gente, da lição que Jesus está querendo dar no seu discípulo, o Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um dos apóstolos de Jesus. Posso dizer que era um dos apóstolos que se sentiu mais confiante em servir ao Senhor. Pedro é aquele discípulo ousado, é aquele discípulo que sempre levanta a sua mão primeiro, é aquele discípulo que sempre tem uma resposta na ponta da língua, é aquele discípulo que sempre quer agradar o seu Senhor. O problema é que nessa ânsia de agradar, Pedro ele acaba agradando tanto e tanto que acaba não sendo mais quem ele é. Eu não sei se você já vivenciou uma situação assim ou conhece alguém que já se comportou assim, dentro de um círculo, dentro de um grupo social. Às vezes aquela pessoa ela quer se tornar agradável naquele grupo, ela quer se tornar importante para as pessoas que estão naquele grupo ou para uma determinada pessoa. E com isso essa pessoa acaba assumindo uma postura, assumindo um comportamento, demonstrando ser aquilo que não é. Não que Pedro estivesse seguindo a Jesus falsamente, não. Mas Pedro começou a demonstrar uma fé e começou a demonstrar uma confiança que não estavam dentro do coração dele. A confiança de Pedro era tamanha, entre aspas, que certa vez ele disse que Jesus não iria para a cruz. E Jesus o repreendeu severamente e disse: Satanás, afaste-se de mim, porque você não cogita das coisas de Deus, cogita das coisas que são dos homens. Pedro ele era esse discípulo impulsivo e tentando a todo momento mostrar para Jesus um discípulo forte, um discípulo que sempre estaria presente, sempre estaria com Jesus. Mas chegou um momento
em que Jesus foi levado preso e acontece aquilo que todos nós sabemos. Pedro nega Jesus 3 vezes e depois disso fica deprimido, entra num choro profundo e fica desolado, porque Pedro naquele momento ele começa a ver que ele não era tudo aquilo que ele estava tentando exteriorizar. Ele não era aquele discípulo todo, ele não tinha aquela fé toda, ele não tinha aquela confiança toda que ele estava tentando demonstrar para poder chamar a atenção de Jesus. Até também para tentar ser o melhor discípulo. Não é à toa que Pedro era ciumento. Você conhece a passagem de que Pedro tinha um ciúme com João. Pedro tinha um ciúme com o apóstolo João. Eu não vou entrar nesse assunto, mas isso para nós percebermos que Pedro ele era um discípulo que queria mostrar uma coisa que não era. E por isso, quando ele nega Jesus 3 vezes, ele entra num choro profundo, ele fica muito deprimido, ele fica muito mal, porque parece que naquele momento Pedro estava se conhecendo. Às vezes é preciso a gente passar por uma situação difícil para nós, às vezes, conhecermos um pouco de nós. Às vezes nós achamos que nos conhecemos, mas às vezes em uma situação difícil é que nós realmente vamos ver a nossa reação e vamos ver quem realmente nós somos diante do Senhor. Jesus, quando encontrou Pedro, já o Jesus ressurreto, Jesus num corpo glorificado, ele encontra os discípulos e nesse encontro com os discípulos ele encontra Pedro. E encontrando Pedro, Jesus pergunta para ele 3 vezes se Pedro o amava. É lógico que tem a relação com as 3 vezes que Pedro pecou. Mas se você entrar na questão da pergunta que Jesus fez, a gente vai entender realmente o que Jesus queria ensinar para Pedro. Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Jesus estava perguntando, em outras palavras, traduzindo para o grego, Pedro, tu me ágape? Pedro, você me ama com um amor incondicional? Foi a primeira pergunta que Jesus fez. Pedro, tu me amas? Esse ama é o amor ágape, na tradução do grego. Pedro, você me ama com amor incondicional? E aí Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro não responde Jesus com amor ágape. Pedro responde com amor filho. É como se fosse assim. Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me ágape? E aí Pedro diz para Jesus, Senhor, tu sabes que eu te filho. Amor filho é o amor de amigo. É o amor que visa a lealdade de um amigo para outro. Mas a pergunta que Jesus fez é, Pedro, tu me ágape? Pedro, você me ama com amor incondicional? Pedro, ele teve uma experiência ruim negando Jesus. Pedro agora ele tem uma outra percepção do seu homem interior. Pedro agora está se conhecendo. Pedro agora não tem a ousadia de transparecer para Jesus agora quem ele não é. Eu vejo Pedro agora sincero, sem firulas, sem tentar mostrar para Jesus uma pessoa que internamente ele nunca foi. Ele confiava no Senhor, ele temia o Senhor, mas ele não era tudo aquilo que ele estava mostrando. E essa situação de negar Jesus mostra para ele realmente a sua fragilidade. E aí Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te filho. Tu sabes que eu te amo como um amigo. Jesus faz a segunda pergunta para Pedro. Pedro, tu me ágape? Mais uma vez ele faz a mesma pergunta. E Pedro dá a mesma resposta. Senhor, tu sabes que eu te filho. Senhor, tu sabes que eu te amo como um amigo. E pela terceira vez, Jesus agora muda a pergunta. Troca o amor ágape pelo amor filho. Aí Jesus pergunta para Pedro. Pedro, tu me filho? Pedro, tu me amas como um amigo? Quando Pedro escuta isso, se entristece.
porque Jesus perguntou se ele o amava como um amigo. E aí Pedro se entristece e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te filho. Interessante aqui mesmo, Pedro confessando 3 vezes que amava Jesus como um amigo e não o amava como ágape. As 3 vezes Jesus diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eu tiro uma lição muito importante desse diálogo de Jesus com Pedro. É a lição de que o que eu preciso ser diante de Deus não é um super crente. Eu não preciso ser um super crente. O que Deus espera de mim é que eu me apresente diante dele como eu sou, com as minhas fragilidades, com as minhas deficiências, porque não é a minha capacidade, não é a minha confiança, não é o que eu sou que vai fazer de mim uma bênção, mas é o poder de Deus agindo em mim. Para que o poder de Deus venha agir em mim, eu preciso me apresentar a Deus como eu sou. Eu preciso me apresentar a Deus com o meu eu verdadeiro. Eu não preciso mascarar para Deus quem eu sou para atrair o favor dele para mim ou para chamar a atenção dele. Ele tudo sonda. Ele conhece tudo. Ele conhece o meu coração. Todos os meus cabelos estão contados. Deus me conhece. Deus te conhece. Então, quando Pedro aqui dialoga com Jesus, Jesus está mostrando para ele: Pedro, eu sei que você não conseguiu demonstrar esse amor ágape. Porque, na verdade, a maneira como você me ama é o amor filho. É o amor filho. Esse é você, Pedro. Esse é você. E eu quero usar você do jeito que você é. É assim, Pedro, que você abre espaço para o meu espírito agir na sua vida. Não é à toa que quando Jesus vai para o céu, Pedro, em uma pregação de Atos dos Apóstolos, faz um discurso onde mais de 3.000 pessoas se rendem ao Senhor. É um novo Pedro. É o Pedro que não está ali para agradar ou chamar a atenção de Deus, sendo alguém que ele não é. Mas um Pedro que se apresenta diante do Senhor, sendo como ele é. Se apresente diante de Deus como você é, com as suas fraquezas, com a sua falta de fé, com as suas dificuldades. É isso que Deus quer. Deus quer que você seja você. O apóstolo Paulo, em Coríntios 12, reclama com Deus sobre algo que o afligia. E ele ora 3 vezes a Deus pedindo para que esse algo saísse da vida dele. E o que Deus disse para o apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque é quando você está fraco, apóstolo Paulo, que você realmente enxerga quem realmente você é. Carente, dependente de Deus. E ali estava Pedro. Humilhado, é verdade, mas numa humilhação que trouxe benefício para a vida dele. Uma humilhação que trouxe para ele olhos bem abertos para enxergar quem ele é. E como ele é, assim ele se apresentou diante de Jesus. E em vez de ouvir uma resposta negativa, uma resposta de reprovação de Jesus, dizendo: olha, Pedro, você não alcançou a forma ágape de me amar. E Jesus não o repreendeu. Jesus apenas disse: Pedro, tu me amas como amigo? Senhor, tu sabes de tudo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Que isso seja como reflexão para mim, para você, de que não temos que ficar demonstrando quem nós não somos. O que somos é que temos que nos transparecer, ser o nosso relacionamento com Deus. Deus espera isso de nós.
Não tenha vergonha de dizer para Deus quem você é. Não tenha vergonha de dizer para Deus os seus defeitos, as suas fraquezas, a sua falta de confiança. Seja quem for você, bispo, pastor, presbítero, todos nós passamos por altos e baixos na nossa vida cristã. E de vez em quando erramos feio. Quando errarmos feio, confesse a Deus: Senhor, eu errei. Esse sou eu. Eu quero mudar. Eu quero ser transformado. E eu sei que só em Ti está todo o poder. É lindo esse texto. Eu vibro com esse texto. Porque em vez de Jesus reprovar Pedro, repreender, Jesus mostra para Pedro: viu? Eu sabia desde o começo que você não era esse discípulo todo que você apresentava. Mas precisou de uma situação dessa para que você realmente se conhecesse. Era isso que eu precisava, Pedro. Que você se conhecesse. Deus quer que você se conheça também. Conheça as suas limitações, as suas fraquezas. Porque é a partir daí que Deus vai trabalhar na sua vida. Amém? Deus te abençoe.